Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. Você sabia que, assim como as mulheres, os homens também sofrem alteração hormonal a partir dos 40 anos? É a fase conhecida como andropausa, mas nem todos sabem identificar os sintomas e como enfrentar esse momento. É por isso que eu convido agora o Dr. Otávio Campos, médico urologista, para a gente bater um papo e entender melhor essa fase que os homens passam. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo para a gente aprender mais sobre a andropausa. Olá, Tabata, olá, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra falar sobre esse assunto que, como você bem trouxe, é de suma importância para os homens dos 40 a mais. É isso aí. Doutor, o que acontece, então, no corpo dos homens a partir dos 40 anos com essa fase da andropausa? Perfeito, Tabata. Então, o que a gente tem é que o processo de envelhecimento masculino, ele traz uma queda lenta, gradual e progressiva dos níveis de testosterona do homem. Isso ocorre a partir dos 40 anos, é um processo natural do envelhecimento, mas que em alguns homens ele se dá de maneira mais acentuada do que outros. Então, de uma maneira geral, a gente tem que os níveis de testosterona do homem caem em torno de 1% ao ano a partir dos 40 anos. E lá na casa dos 60 anos, isso vai trazer para a gente como decorrência, em 20% dos homens em média, os sintomas associados, que são chamados de menopausa masculina, andropausa, ou o nome técnico mais correto que a gente utiliza é o DAEM, que é uma sigla para deficiência androgênica do envelhecimento masculino. E quais são os sintomas, doutor? Você comentou que a partir dos 60 anos, esses sintomas eles ficam um pouco mais intensos, é isso mesmo? A partir dos 40 não é tão perceptível, é isso? Isso varia muito de pessoa para pessoa, Tabata, e como eu falei, em média, a queda é de 1% ao ano dos níveis de testosterona. Então, a gente não tem um prazo, assim como a menopausa nas mulheres. Algumas mulheres podem ter uma menopausa mais precoce, mais tardia. A andropausa funcionaria mais ou menos da mesma forma, tá? Falando um pouco dos sintomas associados, então a gente sabe que a testosterona é um hormônio masculino, é um hormônio responsável por diversas funções anabólicas, ou seja, de construção de massa muscular no homem e outras funções, né? Então, quando a gente começa a falar do declínio dessa testosterona, os sintomas associados variam em todos os órgãos do corpo, né? Então, no sistema nervoso central, a gente pode ter uma redução dos níveis cognitivos. Então, o paciente pode queixar-se de uma queda de memória, uma queda de concentração. O paciente pode ter sintomas depressivos, uma irritabilidade, né? Sintomas musculares são muito típicos, então uma perda de massa magra, ou seja, uma perda de musculatura, e um ganho de massa gorda, ou seja, um ganho de gordura corporal, tanto visceral, entre outras, certo? Outra coisa que a gente pode notar é uma queda de rendimento no trabalho do paciente, uma queda de rendimento aos exercícios físicos, uma diminuição da força muscular, uma fraqueza muscular, uma fadiga, né? Uma baixa energia para o trabalho, enfim, uma piora de qualidade do sono. Isso são sintomas gerais que mostram a importância da testosterona, não falando simplesmente da vida sexual do homem, né? Veja que todos esses sintomas que eu comentei nada tem a ver com a vida sexual, mas obviamente isso também se repercute, é quando os homens mais procuram urologista, quando eles têm uma queixa sexual associada, que pode ser uma disfunção erétil, uma diminuição do libido e uma redução das ereções noturnas. E existe tratamento, doutor? Sem dúvida. Uma coisa que tem que ficar bem claro, Tabata, é que a gente está diferenciando aqui o paciente que tem uma queda hormonal com o envelhecimento de pacientes que fazem hoje, né, está muito em voga, uma reposição hormonal para ganho de massa muscular, para estética, para treinamento, para coisa funcional. Então, são dois grupos completamente diferentes de pessoas e que têm indicações completamente diferentes. Então, a gente está comentando hoje sobre o envelhecimento do homem, né? Então, quando o paciente tem esse conjunto de sintomas que a gente já comentou, associado
a uma repercussão laboratorial, ou seja, nós vamos dosar a testosterona sérica, né, no sangue desse homem e ver que esses níveis de testosterona estão baixos. Então, quando a gente tem o casamento entre esses sintomas e uma manifestação laboratorial com um valor reduzido de testosterona, a gente pode, né, classificar esse paciente como na sua andropausa e aí sim a gente pode iniciar uma terapia de reposição de testosterona para esses pacientes. E, doutor, esse tratamento ele é feito de forma geral? Existe uma receita geral para todos os homens ou ela é feita mediante caso a caso? Ótima pergunta, Tabata. Na verdade, não. O caso ele tem que ser individualizado, não existe uma receita de bolo. O nosso objetivo é trazer os níveis de testosterona desse paciente para os mais normais possíveis. Quando a gente fala de faixa de normalidade de testosterona, a gente está falando de uma faixa entre 300 e 800. Tá? Então, eventualmente, um paciente que tem um número próximo a isso precisará de menos testosterona do que um paciente que tem um número muito abaixo desse número. Né? Então, sem dúvida, os casos têm que ser individualizados, não temos uma receita de bolo. Existem várias formas de fazer esse tipo de reposição. Podemos utilizar gel transdérmico, podemos utilizar injeções semanais, trimestrais. Hoje em dia, que é chamado popularmente do chip da beleza, que são os pellets que a gente pode colocar testosterona e que o paciente troca a cada 6 meses. Então, existem várias formas de reposição. O importante é entender que não são todos os pacientes que precisam, não são todos os pacientes candidatos à reposição, porque existem contraindicações, principalmente em pacientes, vou dar 2 exemplos clássicos, pacientes com doenças cardíacas graves, ou pacientes com câncer de próstata grave em atividade, não tratados, não curados ainda. Esses pacientes eles não podem receber a terapia de reposição de testosterona. Doutor, só para finalizar, se puder ser bem breve, por favor, além desse tratamento, é preciso mudar os hábitos também como complemento? Tabata, isso é fundamental. Alguns pacientes que têm um nível de testosterona muito perto da normalidade, ou seja, abaixo de 300, mais próximo a isso, 250 ou um pouco menos, a gente sabe que hábitos de vida saudáveis, como um sono adequado, uma alimentação adequada e principalmente atividade física, são aumentadores, digamos assim, naturais dos níveis de testosterona. Então, atividade física, principalmente de membros inferiores, onde temos grandes grupos musculares, eles têm a capacidade de aumentar naturalmente o nível de testosterona. Então, sem dúvida, a sua pergunta, a sua colocação é muito bem colocada, porque eventualmente esse paciente nem precisa de reposição. Um paciente obeso que perca peso ou um paciente que não faça exercício, que começa a fazer exercício, pode retomar os seus níveis normais de testosterona. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Foi um prazer te ouvir e falar contigo. O prazer foi meu, muito obrigado a todos e até a próxima. Até. Eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, é Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.